Bem-vindo a mais uma videoaula de Física da Escola Pirata. Eu sou o professor Gibi. Essa é a videoaula de cinemática número 8. Nessa videoaula eu vou falar sobre a função horária da posição, ou função horária da distância, ou função horária de x, ou função horária do espaço, ou função horária de y, do que você quiser chamar. Vou dar um exemplozinho aqui muito simples para a gente poder entender o raciocínio da aula de hoje. Um exemplo muito bobo, eu não precisava de nenhum tipo de pensamento complicado, complexo para chegar na resolução desse problema. Mas o problema é importante para a gente entender exatamente o raciocínio. Uma mulher corre a 4 metros por segundo durante 10 segundos atrás de mim. Quantos metros que ela correu atrás de mim? E eu estou falando aqui que ela está andando sempre em uma linha reta. Você sabe, a resposta é 40 metros. Essa resposta 40 metros pula no seu cérebro na hora, isso não é nada complicado. Provavelmente você usou uma regra de 3. Eu não vou discutir aqui agora se usar uma regra de 3 é uma coisa válida ou se não é válida, eu só vou usar. Em 1 segundo ela andou 4 metros. E é exatamente isso que quer dizer que ela tem uma rapidez de 4 metros por segundo ou um módulo de velocidade de 4 metros por segundo. E em 10 segundos ela andou x metros. Você vai multiplicar isso aqui cruzado, você vai chegar em x metros vezes 1 segundo é igual a 4 metros vezes 10 segundos. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar esse 1 segundo que está para cá dividindo, depois eu vou cortar segundo com segundo e eu vou chegar na resposta de 40 metros. Algumas pessoas, então, usaram a regra de 3 para chegar na resposta de 40 metros, outras pessoas podem ter usado a relação matemática, a equação, a fórmula que fala para a gente que variação da distância é igual a velocidade vezes variação do tempo. Mas, na verdade, mesmo quem usou a regra de 3, usou essa equação, usou essa fórmula. Repara que na sua regra de 3 você tem um termo que é a velocidade, você tem um termo que é a variação do tempo. Lembrando que essa fórmula, variação da distância é igual a velocidade vezes variação do tempo, nada mais é do que um rearranjo do próprio conceito de velocidade. Velocidade é variação da distância dividido por variação do tempo, aonde essa variação é o delta, que significa final menos inicial. Então, delta distância significa distância final menos distância inicial e variação do tempo, ou delta tempo, significa tempo final menos tempo inicial. Então, eu acabei de chegar no resultado de 40 metros de duas maneiras diferentes. A primeira maneira é fazendo uma regra de 3. E a segunda maneira que eu mostrei que era equivalente, fazendo o uso do conceito de velocidade. Velocidade é variação da distância pela variação do tempo. E substituindo esses valores. Agora eu vou fazer de uma terceira maneira que é exatamente equivalente às outras duas que a gente viu anteriormente. Eu vou fazer agora usando um método gráfico. Na videoaula anterior, no vídeo Cinemática 7, a gente discutiu que a área de qualquer gráfico representa a grandeza que é dada pelo produto da grandeza do eixo x vezes o produto da grandeza do eixo y. Porque você, por exemplo, pode ter um retângulo no seu gráfico, cuja base é o eixo x, a altura é o eixo y. Então, a área daquele retângulo vai ser a grandeza do eixo x vezes a grandeza do eixo y. Se eu quero aqui calcular uma distância que a mulher percorreu atrás de mim, eu quero que essa área seja uma distância. Como é que eu vou fazer um gráfico cuja área vai dar distância? Eu vou fazer um gráfico de velocidade por tempo. Quando eu fizer um gráfico de velocidade por tempo e calcular a área desse gráfico, eu vou estar calculando a distância. Porque eu acabei de falar que a velocidade vezes a variação do tempo é igual à variação da distância. Para isso, eu vou desenhar um gráfico. Velocidade constante de 4 metros por segundo. Repara que se a velocidade é constante, a inclinação da minha reta aqui vai ser 0 e meu tempo vai ser de 10 segundos. Calcula para mim a área desse gráfico, base vezes altura. Se a base é 10 segundos, a altura é 4 metros por segundo, a área desse gráfico é igual a 40 metros, ok? Então, o método gráfico dá o mesmo resultado que fazer uma regra de 3 ou usar a fórmula. Mas não só para esse gráfico cuja área é um retângulo. A área do gráfico vai continuar sendo a distância para qualquer gráfico de velocidade por tempo, independentemente do desenho que
que eu tiver nesse gráfico, não só para gráficos que sejam retângulos. Agora, por que qualquer gráfico, independente do desenho da área formada, eu posso usar a mesma lógica para o retângulo? Eu posso falar que a área representa a grandeza que é produto do eixo x vezes o eixo y. Porque para o retângulo eu entendo, mas para qualquer desenho, bem, o fodástico Isaac Newton, demonstrou matematicamente que qualquer desenho em um gráfico pode ser reduzido a vários retângulozinhos, a infinitos retângulozinhos. Então, se você tem um gráfico esquizoide, que é uma curva muito maluca, o Newton conseguiu mostrar que aquela curva muito maluca, ela pode ser dividida em infinitos retângulozinhos, cada um desses retângulozinhos com área infinitamente pequena. Então, toda figura pode ser reduzida a retângulos. Então, a lógica que se aplica a retângulos se aplica a qualquer gráfico. Antes de seguir aqui, eu quero relembrar o que é aceleração. Eu já falei hoje que a velocidade é a variação da distância sobre variação do tempo. E o que é a aceleração? Vocês lembram? A aceleração é a variação da velocidade em relação à variação do tempo. Se você não está confortável com esse conceito ainda, volta e assiste às aulas anteriores de cinemática da Escola Pirata. Então, vou falar que a aceleração é a variação da velocidade sobre variação do tempo. Aonde esse variação, esse delta, eu já falei o que ele é. Ele é final menos inicial. Então, a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Nos exemplos que eu vou trabalhar aqui agora, eu comecei a contar o tempo do zero. O nosso tempo está lá no comecinho do gráfico, ali no eixozinho do gráfico, onde o tempo é zero. Logo, se o tempo inicial é zero, eu posso falar que a variação do tempo é simplesmente o tempo final, ou seja, simplesmente o tempo. Então, a aceleração é igual velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo. Agora, eu vou isolar esse termo de velocidade final menos velocidade inicial. Vai ficar velocidade final menos velocidade inicial é igual a vezes t, ou seja, a aceleração vezes tempo. Esse resultado aqui eu vou guardar ele, daqui a pouco eu vou precisar dele de novo. Eu agora vou dar um exemplo um pouquinho mais complicado. Vamos supor que enquanto essa mulher está correndo, durante esses 10 segundos, ela vai me vendo, vai ficando animada que está chegando perto de mim e começa a acelerar. Então eu vou falar que ela sai com a velocidade inicial de 4 metros por segundo, mas que enquanto ela corre, enquanto o tempo passa, ela vai aumentando a velocidade até 5 metros por segundo. Eu só vou fazer aqui uma suposição que esse aumento dessa velocidade, essa variação de velocidade, ou seja, essa aceleração, seja constante. E agora eu quero saber, essa mulher ela vai correr os mesmos 40 metros que ela correu anteriormente, menos de 40 metros ou mais de 40 metros? Se agora, ao invés de andar com velocidade constante de 4 metros por segundo, ela começa com 4 metros por segundo e acelera até 5 metros por segundo. É claro que ela vai andar mais de 40 metros. 40 metros com velocidade constante. Se ela vai acelerando, andando cada vez mais rápido, obviamente ela vai andar mais do que 40 metros. Mas que tanto a mais? Eu quero conseguir calcular exatamente que tanto a mais que ela vai andar. É fácil. Eu acabei de falar que, independente do desenho formado aqui pela área do gráfico, a área do gráfico vai ser a distância percorrida. Então, se você quer saber quanto que ela andou, nesse caso, que ela começa com 4 metros por segundo e termina com 5 metros por segundo de rapidez, é só calcular a área desse gráfico. Mas para poder generalizar esse resultado depois e poder aplicar em outras situações, eu vou fazer o seguinte: ao invés de trabalhar com 10 segundos, 4 metros por segundo e 5 metros por segundo, eu vou trabalhar com tempo, velocidade inicial e velocidade final. Dessa maneira, o meu resultado vai servir para qualquer caso e não só para o caso que eu tenho esses valores específicos de 10 segundos, 4 metros por segundo e 5 metros por segundo. E como é que eu vou calcular a área desse gráfico? Ou seja, o tanto que a mulher correu no total. Você pode falar que a área desse gráfico é a área de um trapézio calcular dessa maneira, mas eu quero fazer de um outro jeito, porque lá na frente esse outro jeito vai me ajudar. Eu vou falar então que a área total que ela andou aqui vai ser uma distância total. Eu vou falar que essa área é igual à área desse retângulo verde mais desse triângulo azul. Onde a área do retângulo verde eu vou chamar de distância A e a área do triângulo azul eu vou chamar de distância B.
Como é que eu vou calcular a primeira parte, a distância A? É só um retângulo. Vai ser base vezes altura, aonde a base é o tempo e a altura é a velocidade inicial. Então, a distância A vai ser igual a velocidade inicial vezes tempo. E como é que eu vou calcular agora a distância B? A distância B é a área do triângulo azul. Como que eu calculo a área de um triângulo? A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Nesse caso, a base é o tempo. E a altura? A altura vai ser a velocidade final ou vai ser a velocidade inicial? Em um dos dois, a altura vai ser a diferença da velocidade final menos a velocidade inicial. Nesse caso, a altura do triângulo é o tanto que a velocidade aumentou. Então, eu vou falar aqui, a distância B, que é a área do triângulo azul, vai ser base vezes altura sobre 2, onde a base é o tempo e a altura do triângulo é a velocidade final menos a velocidade inicial, ou seja, a diferença das velocidades, o tanto que a velocidade aumentou. Então, a gente tem aqui agora a função horária da posição, ou seja, a gente chegou numa fórmula, numa equação, que, tendo alguns valores iniciais, te permite calcular a distância que um objeto percorreu. Os valores iniciais são esses: o tempo que ele gastou para percorrer, a velocidade inicial e a velocidade final. Se a velocidade variar loucamente, posso usar minha fórmula? Devo poder, porque minha fórmula tem um termo de velocidade inicial e um termo de velocidade final. Se eu pego, por exemplo, esse caso, eu sei a velocidade inicial e a velocidade final, eu posso usar a fórmula? Não, não pode. É importante que ao usar uma fórmula, você saiba de onde que ela veio, da área de um gráfico. Mas não de qualquer gráfico, da área de um gráfico, que era um retângulo mais um triângulo ou um retângulo menos um triângulo. Se a velocidade variar loucamente, você não tem a formação aqui de um retângulo e um triângulo. Então não dá para aplicar, apesar de nesse exemplo eu continuar tendo uma velocidade inicial e uma velocidade final, você não pode usar. Então vai ficar, distância total percorrida vai ser igual velocidade inicial vezes tempo, que é a área do retângulo, mais a área do triângulo, que vai ser velocidade final menos velocidade inicial vezes tempo, isso sobre 2. Mas lembra que eu deixei guardado que velocidade final menos velocidade inicial era igual a aceleração vezes tempo? Então eu posso substituir isso aqui. Eu posso substituir essa velocidade final menos velocidade inicial por aceleração vezes tempo. Então vai ficar distância total é igual velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo sobre 2. Tempo vezes tempo, você pode trocar isso aqui por tempo ao quadrado. E aí a nossa função horária chegou numa aparência mais conhecida por vocês, que é como normalmente a gente vê ela. Vai ficar aqui, distância total é igual velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Eu não quero que você decore isso, eu não quero que você memorize isso, eu quero que você entenda de onde veio, eu quero que você entenda que se chegou numa prova, chegou no vestibular, você esqueceu essa fórmula, você pode simplesmente desenhar a área de um gráfico, calcular a área de um gráfico, que você vai estar fazendo exatamente a mesma coisa do que resolver essa fórmula. E se você não tem a aceleração, é melhor ainda usar a área do gráfico, porque você já vai ter a velocidade inicial e a velocidade final direto para resolver o problema. Você não vai ter que calcular a aceleração primeiro. Fazer pelo método gráfico é mais confiável. É mais confiável porque você pode esquecer a fórmula, distância é igual velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Mas você nunca vai esquecer como é que calcula a área de um gráfico. Você nunca vai esquecer como é que calcula a área de figuras simples como retângulo e triângulo. Quando você olhar para essa equação daqui para frente, distância é igual velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2, eu não quero que você enxergue uma coisa assim, sentido que você tem que decorar. Eu quero que você leia e ela faça sentido. Não é para você ler um texto em alemão, é para você ler um texto como se fosse um português. Você não vai só ler, você vai ler e entender, vai fazer sentido na sua cabeça, vai fazer lógica. Distância é a área total. Velocidade inicial vezes tempo é a área do retângulo. Mais AT ao quadrado sobre 2, AT ao quadrado sobre 2 é a área do triângulo. Melhor ainda, distância total que a pessoa andou é igual VOT, o tanto que a pessoa teria andado de qualquer maneira se ela tivesse permanecendo com velocidade constante. Mais AT ao quadrado sobre 2 é o termo que indica o tanto que ela andou a mais, porque na verdade ela está aumentando a velocidade dela. Outra coisa importante, quantas peras são? 2 maçãs menos 4 abacaxis mais 3 laranjas. Não faz lógica
porque você só pode somar, subtrair ou comparar coisas iguais. Então, pegou uma equação, qualquer equação, os termos de uma equação isolados por sinal de igual, de mais ou de menos, sempre representam a mesma grandeza. Então, repara que distância total é igual distância mais distância. Podia até colocar mais um termo aqui. Vamos supor que a pessoa ou objeto qualquer que está se movendo já tinha percorrido uma distância antes de eu começar a medir. Então, vou colocar um termo de distância inicial. Então, distância total é igual distância inicial mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa equação também significaria distância igual distância mais distância mais distância. E essa equação é uma equação geral. Não existe essa equação para movimentos que tenham uma aceleração e outra equação diferente para movimentos que tenham uma aceleração negativa, ou seja, um carro que esteja freando, ou movimentos com velocidade constante, ou pior ainda, movimentos de queda livre, equação para calcular a altura em queda livre. É tudo a mesma coisa, você não precisa de guardar espaço útil no seu cérebro com novas informações inúteis, que na verdade são a mesma informação. Repare que eu podia pegar essa equação e falar, olha, tem uma outra fórmula diferente para quando a aceleração é zero. Aí falar que distância é igual a velocidade vezes tempo. Não é uma outra fórmula diferente, é só um outro uso dessa mesma fórmula. Olha, vai ter uma outra fórmula diferente se a aceleração for negativa. Não, não tem. É a mesma fórmula em outro uso. E pior, me arrepia quando eu vejo num livro ou um professor em sala de aula dando uma equação, uma fórmula para calcular a altura que um objeto sobe ou desce em queda livre. O cara me escreve que tem uma fórmula que é igual a altura, que é igual, costuma ser 5t ao quadrado. Cara, não existe isso. As leis da física são as mesmas na vertical ou na horizontal. Essa equação de função horária da distância já engloba as de altura. Não existe uma fórmula para distância percorrida na horizontal e outra para vertical. Aí o cara me pega, troca o distância por h de altura, porque uma pedra que, por exemplo, está subindo ou está descendo. Ele costuma falar que você soltou a pedra, então a velocidade inicial dela era zero, então tira esse termo. E AT ao quadrado sobre 2, ele troca o A, que é a aceleração geral, por aceleração da gravidade, que costuma valer 10. Então ele pega 10 dividido por 2 e fica com 5. Então a fórmula altura é igual a 5t ao quadrado, nada mais é do que um uso dessa equação geral. A gente tem que preocupar sempre em entender as coisas mais gerais, não cada caso particular. Não faz lógica isso, né? Física não é sobre isso. Caso mais legal ainda. Vamos supor que a mulher que corre atrás de mim começa a ficar muito afobada porque está me vendo e entra em pânico e atrapalha a respiração dela e ela não consegue manter a velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então eu vou supor que enquanto ela começa a correr, a rapidez dela vai caindo. E eu vou supor aqui que essa rapidez cai de maneira constante. Vamos supor que ela começa a correr ali com 4 metros por segundo e termina de correr a 3 metros por segundo. Como é que eu vou calcular nesse caso? Mesma coisa, a área do gráfico. Podia fazer um trapézio direto, mas como eu já tenho pronto do exemplo anterior, a área de um retângulo e a área de um triângulo, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou falar que a área desse gráfico é igual à área desse retângulo menos a área desse triângulo. Ok? Onde a área do retângulo é velocidade inicial vezes tempo e a área do triângulo é AT ao quadrado sobre 2. Ah, mas agora deu menos. Então é uma fórmula diferente da fórmula anterior, porque a fórmula anterior era velocidade inicial vezes tempo mais AT ao quadrado sobre 2. E aqui agora é menos. Não, na verdade a fórmula é a mesma, é mais. Mas vai dar certo desde que você lembre que se a velocidade está diminuindo, a aceleração é negativa. Então, se você lembrar de, na hora de calcular, de usar essa fórmula, que essa aceleração tem que ser negativa, porque a velocidade está diminuindo, o que você está fazendo no final das contas é subtrair a área desse triângulo. Então, você vai chegar na resposta correta. Agora, se você esquecer que essa aceleração é negativa, que você tem que pôr o sinal negativo aqui nesse termo da equação da fórmula, seu resultado vai dar errado. Aí você vai estar somando, aí ela vai estar andando mais do que se ela tivesse com velocidade constante. E não pode. Uma coisa interessante, quando você for fazer um problema de física, você não precisa saber de antemão, antes de fazer o problema, qual que vai ser o resultado. Mas é bom que você tenha uma visão geral para você poder ver se você acertou ou se você errou. Você tem que saber que o resultado tem que dar menos de 40. Olha, se ela tivesse com velocidade constante, ela andaria 40. Então você vai sacar, olha, se ela estiver acelerando, ela vai andar mais de 40. Se ela estiver freando, ela vai andar menos de 40.
Se você bater o olho, sabe que ela está freando, que tem que dar menos de 40 e fez seu problema e deu mais de 40, pô, fiz alguma coisa errada, vou ver o que eu fiz de errado. Nesse caso que você fez errado, foi usar o termo de aceleração positivo em vez de usar negativo. E é negativo porque a velocidade está diminuindo. Quando a velocidade diminui, quando o módulo da velocidade diminui, a rapidez diminui, a aceleração é negativa. Tá, e outra vantagem de tentar fazer pelo gráfico ao invés de fazer pela fórmula. Se você calcula a área do gráfico, você não vai errar a área dessa figura. Se você faz pela fórmula, mas esquece que o termo de aceleração tem que ser negativo em alguns casos, você vai chegar num valor de resposta errado. Isso que a gente discutiu aqui nessa videoaula hoje, não vale só para esse caso de um gráfico de velocidade por tempo. Isso vai valer para qualquer grandeza que seja resultado do produto de outras duas grandezas, ou seja, uma grandeza que você pode desenhar um gráfico e que a área daquele gráfico vai ser a grandeza. Eu poderia, dentro da cinemática mesmo, usar uma coisa parecida para calcular a variação da velocidade, se eu tiver um gráfico de aceleração por tempo. Lá no terceiro ano, você vai estudar, por exemplo, energia de capacitores, fazendo um gráfico parecido. No segundo ano, a energia que um gás ideal tem quando você está estudando combustão de um motor. Vou deixar aqui agora 3 exercíciozinhos para vocês fazerem. Se você quiser mais de 3 exercícios, é bom que você queira mais de 3 exercícios, você vai no nosso site www.escolapirata.com.br e pegar as listas com outros exercícios. Depois, para ver a correção dos exercícios extras que estão no site desses 3, assiste o vídeo de correção de exercício. O primeiro exercício se refere a Gibete, a minha fã que estava me perseguindo. Vou pedir para você fazer aqui uma coisa que eu não fiz durante esse vídeo, que é resolver numericamente o problema que eu dei de exemplo. Durante quantos metros ela me perseguiu, se eu sei que ela começou com módulo de velocidade ou rapidez de 4 metros por segundo, me perseguiu durante 10 segundos e teve uma aceleração constante, aumentando a rapidez dela até 5 metros por segundo durante esses 10 segundos. O exercício é resolver esse problema numericamente, ou seja, chegar num valor numérico definido, usando a unidade de metros, de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira usando a fórmula, a equação que a gente viu nesse vídeo. Para isso, você vai pegar os valores de velocidade final e velocidade inicial e vai primeiro achar a aceleração. A segunda maneira que você vai resolver o mesmo problema é fazendo através da área do gráfico. É importante que você faça das 2 maneiras. O segundo exercício também se refere à minha fã. Só que agora nós vamos fazer o outro problema, que eu também mostrei aqui, mas eu também não resolvi numericamente. Então ela começa com rapidez de 4 metros por segundo e ao longo de 10 segundos ela cai para uma rapidez de 3 metros por segundo. Nesse caso, quantos metros ela me perseguiu? Também fazer primeiro pela fórmula, calculando a aceleração, e depois fazer usando a área do gráfico. Terceiro exercício, deixei o melhor para o final. Esse terceiro exercício você também vai fazer de 2 maneiras. Você vai fazer também usando as fórmulas e depois você vai resolver de outra maneira, que é desenhando um gráfico e calculando a área desse gráfico. Esse exercício foi retirado do vestibular de 2002 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A plataforma petrolífera P36 da Petrobras foi a pique. E a pique significa que deu ruim, ela afundou. Em apenas 3 minutos, ela percorreu os 1.320 metros de profundidade que a separavam do fundo do mar. Então aqui eu já tenho 2 informações importantes, 3 minutos e 1.320 metros. Suponha que a plataforma, partindo do repouso, acelerou uniformemente durante os primeiros 30 segundos, ao final dos quais sua velocidade atingiu o valor v com relação ao fundo e que, no restante do tempo, continuou a cair verticalmente, mas com velocidade constante de valor igual a v. Aqui eu já tenho outras informações, partindo do repouso, 30 segundos e a velocidade final da parte acelerada do movimento, que é v. Nessa hipótese, qual foi o valor de v? E aí você tem as opções, letra A, 4 metros por segundo, letra B, 7,3 metros por segundo, letra C, 8 metros por segundo, letra D, 14,6 metros por segundo, letra E, 30 metros por segundo. Repare que nessa questão aqui eu tenho uma coisa interessante, que as opções dela não têm todas as alternativas a mesma quantidade de algarismos significativos, ou seja, pode te dar uma pista. Na próxima videoaula de cinemática, eu vou trabalhar mais esses gráficos, alguns um pouco mais difíceis,
E vou discutir dentro desses novos gráficos que eu vou mostrar na próxima videoaula a diferença de conceito entre distância e deslocamento. Não deixa de assistir.